Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Nós aqui estamos muito bem, Lívia também, tudo certo, graças a Deus. E hoje, atendendo aí ao pedido de muitos de vocês, a gente vai falar sobre essa planta medicinal maravilhosa, conhecida por muitos como penicilina, outros por terramicina, por doril, por perpétua do mato. O nome científico dela é Alternanthera brasiliana, e esse brasiliana é porque é uma espécie nativa aqui do nosso Brasil, mas por ser uma planta muito rústica, né? Eu sei que tem pessoas que nos assistem de diversos países, por ser uma planta muito rústica e de fácil cultivo, de fácil adaptação, não deve ser difícil que atualmente já se encontre ela, né, por esse mundo afora, porque ela se adapta muito bem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês quais são os benefícios dessa planta, para que ela pode ser utilizada, como utilizar. Então, vocês vão inclusive aprender como fazer uma pomada da terramicina, né, para vocês poderem utilizar aí na sua casa. Também, quais são as contraindicações, que não são muitas, mas existem. Mas, em primeiro lugar, vamos aprender a identificar, porque uma das principais dificuldades no uso das plantas medicinais é você identificar e você saber que você está usando a planta correta. Primeira coisa, como eu falei, ela é muito resistente, ela se espalha bastante, é uma planta muito forte e de fácil adaptação. Olha só o matagal que virou aqui no nosso canteiro. A gente plantou um pezinho, que era isso daqui, ó, uma mudinha assim, de um galinho. E virou tudo isso. Isso que a gente fez uma poda bem drástica, bem recente nela, inclusive, de poucas semanas atrás. Depois que nós podamos, ó, uma característica também dela, ó, que foi podada e ela saiu largando muitas brotações novas. Então, primeiro fator para você identificar. Primeiro, ela tem os caules roxos, né? E sempre que uma brotação nova surge, ou mesmo ramo já estabelecido, mas as folhinhas mais novas, né? Elas sempre são verdes, tá? Apesar de que, mesmo verdes, aqui embaixo, ó, os raminhos, as ramificações que tem na folha, já são roxinhos, igual é o caule principal. E conforme a folha vai, não digo envelhecendo, né? Mas vai ficando uma folha mais madura, ela vai ficando bem roxa na parte de baixo. A parte de cima ela também fica um pouquinho mais arroxeada, mas ainda você percebe mais o verde. E isso também vai variar um pouco de acordo com a quantia de sol que ela recebe, porque quanto mais exposta ao sol ela fica, mais roxa ela se torna. Quais partes da folha da planta a gente utiliza, né? Então, medicinalmente, a gente vai usar as folhas, tá? Para a maioria dos usos que eu vou passar para vocês. E vocês também podem usar as flores. Hoje a nossa não tem flores, tá? Ela vai estar florindo quando for época de primavera. As flores vocês podem usar para fazer preparados para tosse. Tanto chá, gargarejo, como também podem colocar em preparações de xaropes caseiros, tá? Nesse caso, das flores é para tosse, o único uso delas. Agora, as folhas, aí a gente tem um leque de usos, né? O principal deles é no combate às dores, tá? Tanto que ela até é conhecida como doril, né? Um dos nomes populares dela, o doril. Ela é uma planta muito eficaz no combate à dor. Ela já teve estudos que compararam ela, o efeito dela, com o da dipirona, sem qualquer prejuízo. Ela teve o mesmíssimo efeito. Então, é uma planta que vocês podem utilizar para combater dores, em primeiro lugar, inflamações. Então, se você juntar as duas coisas, que são dores oriundas de inflamações, você vai ter ali, ó, um uso super potente dessa planta. Então, isso seria o quê? Dores nas articulações, para quem sofre de artrite reumatoide, né? Dores como bursite, tendinite, tudo que são inflamações no corpo, né? Você vai poder estar tratando com essa planta. Ela também tem um efeito diurético muito considerável, então por isso, aliado, né, ao tratamento de inflamações e dores, ela é muito bom também para você utilizar, ela é muito boa para você usar quando você está com problemas do aparelho urinário, né, infecção na bexiga, alguma coisa assim.
você tomar o chá dela aí umas 3, 4 vezes por dia vai te ajudar bastante também. E, como eu falei, o principal uso dela vai ser no tratamento de dores, né? Então, a pomada, por exemplo, que a gente vai fazer é para tratamento de dores, sejam elas articulares ou sejam qualquer outro tipo de dor que você tenha localizado. Dor na coluna, bico de papagaio, tudo isso você vai poder estar tratando utilizando aqui a terramicina ou penicilina. E sempre lembrando que se você puder fazer um uso combinado, melhor ainda. Então, como é que pode ser esse uso combinado? Você pode usar a pomada e pode usar o chá ao mesmo tempo, você vai amplificar aí os efeitos. Ou você pode também combinar ela com outra planta que tenha um efeito complementar, um efeito semelhante. Então, por exemplo, na nossa pomada a gente poderia utilizar, além da terramicina, podíamos usar também, por exemplo, a erva baleeira que está aqui do lado, que também tem efeitos maravilhosos como anti-inflamatório e como tratamento das dores, né? Então, poderíamos combinar as duas num mesmo preparado, num mesmo chá. Esse efeito anti-inflamatório e analgésico que a terramicina tem é uma das razões de ela ser tão conhecida aqui no Brasil, principalmente no tratamento de dores de garganta, inflamações da garganta. É a forma como as pessoas mais conhecem o uso dela. Mas esse efeito, como a gente estava falando, se estende ao corpo todo, né? Não apenas a um local. Falando de contraindicações, a única contraindicação é para gestantes. Então, não é recomendado que gestantes façam uso dessa planta, não porque ela tenha qualquer efeito tóxico conhecido ou abortivo ou qualquer coisa parecida, mas simplesmente por falta de estudos que digam, né, que o uso dela por gestantes é seguro. Então, como não se sabe, não se tem nenhuma comprovação científica quanto a isso, não é recomendado que gestantes utilizem. Mas sempre lembrando, pessoal, quando a gente fala de plantas medicinais, estamos falando de princípios ativos que vão agir sobre o seu organismo. Então, o correto é que você consulte seu médico ou então o fitoterapeuta para que eles possam fazer aí uma recomendação personalizada para você de quais são as dosagens mais indicadas para você estar utilizando cada planta que você porventura tem interesse de utilizar. Sempre lembrando, pessoal, que na hora que a gente for colher, a gente precisa escolher folhas bonitas, folhas saudáveis, tá? Nunca escolher folhas que estejam com doenças, manchadas. Ela até pode ter, como essa daqui, por exemplo, um furinho, ó, que foi algum bichinho que foi ali, comeu só aquele lugarzinho, mas estando no geral a folha em bom estado, aí tudo bem. O que não pode é ter alguma doença ou ela tá com ferrugem. São características que a gente não quer, porque a gente quer princípios ativos da maior qualidade possível. Colheita feita, vamos para a cozinha fazer a limpeza, pesagem e ver como que a gente vai fazer a preparação aí da nossa pomada de terramicina. Bom, pessoal, e o primeiro passo que a gente sempre faz no tratamento de uma das plantas medicinais é fazer a higienização. Então, deixamos ela aqui escorrendo na água. Inclusive, ó, um pouco da cor das folhas acaba passando para a água, não sei se vai dar para vocês verem no vídeo. Agora, tirá-las daqui, eu vou colocar no pano só para dar uma escorrida, né? Para não ficar muito resíduo de água, que a gente quer que fique o mais seco possível. A gente vai deixar uns minutinhos aqui. Bom, pessoal, depois que as nossas folhas deram uma secada, tá? A gente vai pesar para ver qual que é a quantidade que nós temos aqui e calcular a proporção da nossa receita. Deu 42 gramas, mas vamos fazer a conta com 40 gramas. Aqui nós vamos acrescentar, aliás, antes de acrescentar o óleo que a gente vai usar para extrair as propriedades, vou dar uma rasgadinha nessas folhas. Porque quanto menores estiverem os pedacinhos, mais fácil, né? Vai ficar a extração das propriedades. Agora que eu já triturei, eu vou novamente zerar aqui a balança e agora a gente vai medir a quantia de óleo, tá? Eu tô usando óleo de coco, tá? Óleo de coco extra virgem. Você poderia estar usando também o azeite de oliva, por exemplo, mas aí acaba saindo mais caro, né? Mas são dois óleos que têm propriedades anti-inflamatórias, então
também iriam contribuir nessa receita. E eles vão extrair as propriedades da nossa planta, tá? Então, para 40 gramas de planta fresca, eu preciso de 150 ml de óleo, seja qual óleo for. Coloquei a balança para medir os ml, né? E agora eu vou pesar aqui. Para fazer então a extração dos benefícios da nossa terramicina no óleo de coco, a gente vai levar ele em banho-maria. Banho-maria consiste em nós termos uma outra panela com água que vai estar fervendo. Tá? Eu deixei esquentando aqui previamente, agora eu vou diminuir o fogo, porque eu não quero uma fervura alta. E eu vou colocar essa outra panelinha aqui dentro. Então, o que acontece? O nosso óleo, a nossa planta, não vai ter contato direto com o calor mais forte do fogo embaixo da panela. E a gente vai deixar aqui lentamente, isso aqui é um processo lento, tá? A gente vai deixar o fogo bem no mínimo e vai deixar ele por algumas horas extraindo essas propriedades, tá? O que nós costumamos fazer? A gente deixa cerca de 1 hora com o fogo ligado, depois eu desligo, deixo só no calor ali, mais algum tempo, e assim a gente pode deixar algumas horas, pode deixar 12 horas, 24 horas. Aqui no começo eu mexo um pouco, só para ir afundando, né, as folhinhas, e depois a gente deixa, você não precisa ficar em cima, não precisa ficar cuidando não. Estamos no dia seguinte, deixamos ao longo do dia de ontem e durante a noite também a nossa planta aqui mergulhada no óleo de coco. Primeira, no começo a gente aqueceu, né? E depois aqueceu em banho-maria. Depois a gente deixou aqui extraindo. E agora a gente vai fazer o processo de coar. Dependendo do tipo de planta, você pode precisar de um coador de voal para coar, se você estiver trabalhando com um pozinho, por exemplo, ou se você macerou em pedaços muito pequenos. Como a gente rasgou, né, então ficou pedacinhos maiores, a gente vai poder usar uma peneira. Hoje eu vou fazer uma pomada, uma receita só, então eu vou usar 75 ml desse oleato medicinal de terramicina. Mas se você não tiver uma balança que mede ml, você pode fazer isso usando um daqueles copos de medida, né? Esse óleo que sobra aqui, eu pretendo fazer uma outra pomada, onde eu vou misturar tanto o oleato de terramicina com o oleato de erva baleeira, que eu acho que vai dar uma pomada muito boa. Eu vou colocar aqui cera de abelha, porque a cera de abelha, ela vai dar consistência para a pomada, ela vai firmar, vai dar aquela consistência que a gente conhece de uma pomada, que é um creme mais firme. Quem não quiser utilizar cera de abelha, você pode usar cera de carnaúba, mas você tem que ter muito cuidado na hora de adquirir, para que ela seja de uso cosmético, enfim, medicinal, não seja uma cera para usar em automóveis, que é o mais comum de você encontrar. Todos esses materiais, essas ceras, você pode comprar no Mercado Livre, é onde eu compro as minhas também. Você também tem a opção, como a gente está fazendo com óleo de coco, o óleo de coco ele tem a característica de quando fica frio ele fica duro, que nem banha, né? Então, se você não quiser pôr nenhuma cera, você poderia colocar isso aqui num frasquinho e deixar na geladeira. No frio, ele vai ficar durinho, você vai conseguir passar. Ele vai ficar um pouco mais oleoso do que a consistência normal de uma pomada, mas você consegue utilizar sem problema nenhum. Então, para 75 ml do oleato de terramicina, eu vou precisar de 8 gramas da minha cera de abelha. Aqui eu tenho a cera de abelha já ralada, mas quando eu comprei ela veio em tablete grandão assim e fui eu que fui ralando. Então eu ralo na medida que eu vou usando, sempre ralo um pouco a mais, né? O que sobra eu deixo aqui para usos futuros. Então agora a gente tem aqui a cera de abelha e o nosso oleato e a gente vai novamente levar o banho-maria. Dessa vez vai ser rapidinho, porque é só o tempo de derreter a cera. Uma vez que inicia a fervura do banho-maria, vai ser rapidinho para derreter a cera de abelha.
E aqui, uma vez que derreteu, a gente tem que rapidamente colocar no frasco onde nós vamos guardar essa pomada. Esse frasco precisa estar esterilizado. Você pode esterilizar com álcool ou ferver na água quente. Agora que a gente colocou no frasco, a gente precisa esperar esfriar completamente. Precisa deixar destampado para isso, porque se eu colocar a tampa aqui, o que vai fazer? Esse calor vai juntar aqui gotículas de vapor, né, de água. Essa água pingando ali vai acabar oxidando mais rápido a nossa pomada. Então a gente deixa esfriar destampado para depois a gente poder finalizar e tampar. Pomada prontinha, pessoal. Vejam só como ficou. Uma corzinha muito bonita, um verdinho clarinho. Hoje já é o dia seguinte, a gente acabou não terminando ontem, né, a gravação, mas deixamos ela esfriar e endurecer, né, como a gente falou. Depois que ficou frio, tampamos e hoje a gente está aqui dando continuidade. Vou passar aqui o dedo para vocês poderem ver a textura, dar só uma olhada, como fica a textura da nossa pomada. Ela fica molinha, vamos dizer assim, para passar a textura mesmo de uma pomada. Aqui desse formato a gente pode deixar fora da geladeira por no mínimo uns 2 meses, ela tem durabilidade, mas vocês precisam observar se não aparece nenhuma alteração de cor ou de cheiro, né? Se vocês perceberem qualquer coisa nesse sentido, aí precisa descontinuar o uso. Mas quando a gente faz ela usando a cera, não tem necessidade de guardar na geladeira. Mas eu quero saber de vocês também, se vocês conheciam essa planta, se vocês conhecem outros usos para ela, diferente desses que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Então deixa nos comentários para vocês enriquecer a nossa experiência e também as dos colegas aí, dos amigos que assistem o canal e estão sempre acompanhando os comentários também. E claro, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like para ajudar o nosso trabalho. E se ainda não tiver inscrito ou inscrita no canal, não esquece de se inscrever. E esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!